Olá pessoal do Brasil conservador, que festa, festa da liberdade, não é? As pessoas compareceram às grandes capitais, não é? Aquela grande manifestação que houve ontem foi para marcar a história, já ficou registrado como a maior manifestação, não é, de rua da história do nosso país. A Avenida Paulista ficou completa de gente, as imagens de drones aí do Alan Frutuoso, né, do Vista Pátria, mostra a beleza da manifestação, a beleza da democracia sendo manifestada diretamente pelas pessoas nas ruas. Coisa linda isso aí, pessoal. E o nosso presidente compareceu com a sua equipe, com seus ministros, e deixou seu recado, trouxe a sua palavra, não é? Então, assim, o que podemos absorver a nata da fala do presidente da República? Havia uma expectativa muito grande, né, do chefe dos três poderes e principalmente da população que está junto com o presidente apoiando. Qual seria a palavra, qual seria o ultimato, né? Qual seria a ação da presidência da República com relação às ordens arbitrárias que procede dos ministros da Suprema Corte, em particular do Alexandre de Moraes e do ministro Barroso. Isso mesmo, a população foi com faca nos dentes, né, sentindo ali aquela emoção, o contágio de todos ali juntos, unidos, na expectativa de ouvir do presidente a tomada de decisão, né? Enquanto lá em Brasília estava lá o Zé Trovão com sua turma mandando ver a festa da democracia. Existe um ultimato aí que passou de 72 horas para o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Antes era 72 horas, agora são 24 horas. Então o que acontece? Hoje é dia 8 de setembro de 2021. Se a partir de hoje, até o final do dia de hoje, provavelmente, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não pautar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a ordem é para tudo, para todo o Brasil. Então eu já tinha avisado para alguns amigos via WhatsApp para abastecerem suas prateleiras. Compre seus mantimentos, porque nós não sabemos a consequência dessa paralisação, que é uma promessa de uma categoria bastante organizada e tem um poder de organização nas grandes manifestações. Vocês viram que os caminhoneiros fizeram lá no governo do Michel Temer, não é? Com aquele problema do pedágio, do valor do diesel, e eles fizeram com que a presidência da República, na época, Michel Temer, prometesse baixar o valor do diesel, tirasse a cobrança de pedágio para caminhões que não estavam usando todos os eixos. E aí o presidente prometeu e não cumpriu, eles mantiveram ali, né, o país parado, totalmente interrompido, as principais estradas do Brasil, e o presidente voltou novamente para se explicar, né, porque afinal de contas eles não estavam tratando com crianças, né, estavam tratando com uma categoria bastante organizada. Então, é isso aí, a promessa dos caminhoneiros aí de parar o país, né, Rodrigo Pacheco, que é representante do Senado Federal, o Senado Federal, por sua vez, que é responsável a pautar os pedidos de impeachment dos ministros de governo, de Estado, né? Seja ministro do Executivo ou os ministros aí da Suprema Corte, e por aí vai. Então, é responsabilidade do Senado Federal, resumindo. E o Rodrigo Pacheco ele tem sido insensível com o clamor popular, não é? Ou seja, ele está alheio, ignorando completamente. Vale salientar que na Constituição, lá no seu artigo 1º, diz que todo poder emana do povo, que deverá ser exercida através de seus representantes ou diretamente, né, na forma da lei. Então, assim, o povo já está assumindo diretamente esse poder. Isso porque os representantes, legais da população brasileira
não estão fazendo o seu papel. A partir do momento que uma mega manifestação como que houve ontem, dia 7 de setembro, a maioria da população foram às ruas e disseram: queremos o Alexandre de Moraes fora da Suprema Corte. Isso não pode jamais ser ignorado pelo presidente do Senado. Isso é prevaricação. Ora, se o Alexandre de Moraes está cometendo crime de responsabilidade, que está passivo a seu impeachment, na sua expulsão, com 8 anos depois, afastado da vida pública, né? E o Senado não toma um posicionamento, significa que, primeiramente, o presidente do Senado está cometendo um crime de prevaricação. Em segundo lugar, que o Senado como um todo o plenário também comete um crime de prevaricação. Não é? Não pode, a República não pode parar porque um simples cidadão que foi eleito pela população não está fazendo cumprir o seu papel. O país precisa continuar. Isso mesmo. Mas vamos voltar aí às manifestações, né, que houve ontem, 7 de setembro. Todas as cidades do Brasil. A festa foi linda, não é? Como você vê aí as imagens de drones, uma festa que não deixou dúvida para a esquerda do país, não deixou dúvida para todos os ministros da Suprema Corte, não deixou dúvida para aquelas instituições que estão aparelhadas. O povo está com Bolsonaro. O povo está com Bolsonaro e não vão abrir mão, não vão desistir, não vão aceitar de goela abaixo as imposições de agentes públicos desqualificados e que não são identificados com a nossa pátria, com a nossa bandeira, que é verde e amarela. O nosso Brasil é verde e amarelo, a nossa bandeira. Jamais será vermelha, saibam disso. Pois bem, voltando aí à fala do presidente da República, vamos assistir neste vídeo aí o principal, né, o foco, né, a nata de tudo que ele falou. Vamos nessa. Mas agora chegou o momento de nós dizermos a essas pessoas que abusam da força do poder para nos subjugar, dizer a esses poucos que agora tudo vai ser diferente. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos, ou melhor, acabou o tempo dele. Eu interrompi aqui para fazer um comentário nessa parte que o presidente disse. Ele tem tempo ainda para se redimir. A população, os manifestantes não aceitam, não. Eles começam, não. Aí o presidente corrige. Aliás, acabou o tempo dele. Né? Acabou o tempo dele. Realmente, pessoal, não dá mais. O cara é um funcionário público. Que está ali na Suprema Corte, foi indicado, não teve voto de ninguém, foi indicado por um presidente que foi preso pela Polícia Federal. Quem não lembra, Michel Temer, o carro dele sendo parado pela Polícia Federal e levou ele para a delegacia. Né? Michel Temer ficou preso por um período. Claro que os amigos do Supremo depois cuidaram em soltá-lo, mas ele foi preso. Então esse Alexandre de Moraes é o mesmo que foi advogado do PCC. Né? Então nós podemos ficar refém de um agente público, de um funcionário público. O país está em jogo. Um cara irresponsável pode jogar o país ao abismo. A insegurança jurídica que o Alexandre de Moraes, o Barroso, está trazendo é tremenda, pode decidir o futuro do Brasil. Pode mergulhar 240, 250 milhões de brasileiros na miséria absoluta. É só nós olharmos para a Venezuela e para a Argentina, para Cuba. Foram decisões de Estado erradas. E essa decisão de Estado nem necessariamente é da presidência da República. No caso, é do Poder Judiciário, da cúpula do Poder Judiciário. Mas vamos aí escutar o final aí. Sai, Alexandre de Moraes!
nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo. É isso aí, pessoal. Essas são as palavras-chave, os ultimatos aí deixados pelo presidente Bolsonaro. Primeiro que acabou o tempo do Alexandre de Moraes lá na Suprema Corte, não é? Quando ele disse que ele teria ainda tempo para se redimir. Olha, a gente está tratando, não é de um grupinho qualquer, é da maior concentração na história do país de pessoas na Avenida Paulista, que é a capital, São Paulo, a capital do Brasil. Então não foi à toa, né? O Bolsonaro estrategicamente preferiu ir lá na Paulista. Por quê? Em Brasília o ambiente estaria muito contaminado. Nós temos lá o Ibanez, que é o governador lá de Brasília, e ele tentou ofuscar lá a presença das pessoas lá, não queria deixar as pessoas acessarem a esplanada dos ministérios. A polícia chegou a ir lá, né, embora fosse rechaçada aí por grupos de manifestantes, né, que fizeram aquela pressão e terminaram mantendo ali a sua presença num ambiente que estava pré-determinado. A manifestação é pacífica ordeira, conforme o artigo 5º da Constituição. Não tinha razão para o governador lá de Brasília tentar impedir essa manifestação. Pois bem, então os recados foram dados, né? Primeiro, acabou o tempo, né? Em segundo lugar, que ele não irá cumprir mais essas ordens individuais aí do Alexandre de Moraes, né? Ele não citou o Barroso aí neste momento, né? Mas essas ordens monocráticas aí do Alexandre de Moraes, que coloca em risco toda a República, não é? Que verdadeiramente está cerceando aí, está mutilando o artigo 5º da Constituição, não é? Prendendo jornalistas, que é o caso do Oswaldo Eustáquio. Inclusive ele mandou novamente prender o Oswaldo Eustáquio, que me parece que não está no Brasil, não é? Teve aí um representante de uma delegação norte-americana que estava aqui no Brasil, e ele deteve por ordem também do Alexandre de Moraes. Isso aí já causa um problema de embaixadas, não é? Então o ministro Alexandre de Moraes, ele se tornou um ministro muito soberbo, né? Cresceu muito a soberba dele. Isso aí é a importância no processo de escolha, né, do currículo de um ministro para a Suprema Corte, né? Houve erros históricos, né, cometidos de forma intencional, ignorando a justiça, ignorando a vigilância da Constituição. Na verdade, foi levado em consideração esses presidentes anteriores apenas a seus interesses partidários, na sua autoproteção enquanto um servidor público, na sua imunidade, e deixou de lado aí o país, a pátria. O resultado nós temos aí um elefante branco, nós temos um monstro, nós criamos uma cobra dentro da Suprema Corte. Isso não é apenas o Alexandre de Moraes, se estende à maioria dos ministros da Suprema Corte. Mas vamos falar sobre outro assunto para não estender muito o vídeo, né? O Bolsonaro, ele foi comentado aí nos noticiários de que, eu não sei exatamente se ele falou isso durante o discurso dele, lá na Paulista, mas que ele iria convocar o Conselho da República, né? Então, o Conselho da República, eu acredito que o Bolsonaro deve ter confundido. Na verdade, ele quis dizer o Conselho de Defesa Nacional, não é? Porque o Conselho da República, ele dá assessoria ao presidente da República
para tomadas relevantes, tomadas de medidas políticas, né? E dificilmente é reunido o Conselho da República, assim como o Conselho de Defesa, né? Mas vamos ao Conselho. O Conselho da República, ele é composto por quem? Pela Presidência da República. Vamos ver aqui na tela. Ó, Conselho da República, aqui no artigo 89, o Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participa o Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e minoria, né, da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal e o Ministro da Justiça. Pois bem, o que é que o Bolsonaro vai conseguir com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado? Não é verdade? Com os líderes da maioria e da minoria, essa turma aí de donos de partidos, ligados a partidos, com certeza o Bolsonaro não iria chegar a lugar nenhum com relação a uma tomada de decisão visando manter a ordem pública, manter a paz, talvez um estado de sítio, um estado de defesa, não é? Enfim, isso se fala na Constituição, no outro artigo, que é o Estado de Defesa Nacional. Vou mostrar na tela para vocês, tá bom? Então aí, ó, nos termos do artigo 91 da Constituição Federal de 1988, participo como membro do Conselho de Defesa Nacional. Aí, ó, Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado, tudo bem. Mas vem, acrescenta, Ministro da Justiça, que aí já são pessoas do governo de confiança, o Ministro de Estado de Defesa, que é o Ministro da Defesa, o Ministro das Relações Exteriores, que é também indicado pelo presidente, e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, eu estou apostando que o presidente da República ele deve ter se equivocado ali no momento, né, da emoção. Ele falou o nome errado. Eu acredito que seja, ele quis dizer o membro do Conselho de Defesa Nacional, ou seja, convocar o Conselho de Defesa Nacional, porque é um caso de guerra, de conflito entre poderes. Conflito entre poderes, a gente sabe que é tratado lá no artigo 142 da Constituição, quando diz que as Forças Armadas, instituições regulares e permanentes, é subordinado à presidência da República, que visa a defesa da pátria, que ali está pautado na disciplina, hierarquia, e deve garantir a funcionalidade, a garantia dos poderes constitucionais. Ou seja, os poderes constitucionais estão em conflitos, algum poder não está funcionando. Então essa garantia é dada lá no artigo 142, que pode ser convocada pelo chefe de um dos poderes, no caso, o presidente da República é o chefe do Poder Executivo. Então tudo está mais relacionado a isso, a um estado de defesa, de intervenção, garantia da lei e da ordem, e isso é tratado no Conselho de Defesa Nacional. Isso deve ser confirmado, ou retificado, ou ratificado. Mais adiante a gente deve ver aí o Bolsonaro talvez se pronuncie sobre isso. Ou se for o Conselho da República, ele deve falar, explicar, esclarecer melhor, porque dentro da visão sensata dá para perceber que esse Conselho da República é composto por arqui-inimigos, não é verdade? São aqueles que estão, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, da Câmara também, não tem, são eles que estão travando também o país junto aí com a Suprema Corte. Então precisava de algo mais aliados neste conselho para, de repente, se tivesse tomar uma decisão, abrisse ali uma votação, não sei exatamente como funciona a tomada de decisão, talvez não seja por unanimidade, talvez dentro desse conselho se abra a votação da proposta aí do presidente para tomar uma medida, de uma intervenção federal, de um estado de defesa, não sei, um ato institucional, e aí ele teria os comandantes das Forças Armadas, teria o Braga Neto, que é o ministro da Defesa, teria o ministro do Planejamento, e por aí vai. Então, é um palpite meu que era Conselho de Defesa Nacional. Então, é isso, pessoal.
foi muito construtivo, foi uma manifestação que realmente não deixou precedente, que nós agora estamos na expectativa agora das tomadas de decisões dos caminhoneiros. Atenção pessoal, atenção patriotas, nós precisamos apoiar os caminhoneiros, não é? Os caminhoneiros podem travar o país. Ora, Jonel, mas vamos torcer para o caos? Olha, o preço da paz é a eterna vigilância, não é? Então, nós temos que pagar um sacrifício. Por isso eu falei antes e confirmo, olha, pessoal, abasteçam seus armários, peguem suas reservas e vá lá no mercado e abasteçam, porque uma vez confirmando essa paralisação geral, não vai haver transporte de alimentos para os centros de abastecimento. E isso aí vai ter falta de alimentos geral. É um sacrifício que nós devemos fazer? Sim. É um mal necessário? Sim. Por quê? Ninguém ganha uma batalha simplesmente só fazendo as manifestações. A manifestação é a força de expressão popular ali nas ruas. Mas em seguida nós precisamos praticar algumas ações que possam coagir os nossos representantes a atender a demanda popular. E eles não estão aceitando, eles estão ignorando, não é? Eles falam democracia só da boca para fora. A democracia é poder, povo, povo, poder. Que democracia é essa que o povo não é escutado? Que uma manifestação, não é, com o nível daquela de ontem, sem precedente, os parlamentares estão em silêncio. Ora, é deles que parte a tomada de decisão. A função institucional para mudar este quadro é do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o Senado Federal é responsável pelos impeachment desses ministros que estão abusando do poder. Estão oprimindo a população, está prendendo conservadores num país de maioria cristão. Isso não podemos aceitar de hipótese alguma. Então, os congressistas precisam sentar e conversar e tomar uma posição. Se eles não tomaram uma posição, se o Rodrigo Pacheco se manter no seu posicionamento inerte, hostil a essa massa, a essa população, este povo vão começar a ignorar a lei, a ordem. As pessoas, quando desacreditam na justiça, elas passam a fazer justiça com as próprias mãos. Eles precisam tomar a medida até por segurança do ministro, dos ministros que estão praticando essas atrocidades judiciais. Então, para a segurança deles também, porque eles não serão respeitados no ambiente público, né, nos elevadores, nos aviões, quando voltarem lá à sua base. Eles não podem viver eternamente numa bolha. A população parte para cima. Vocês viram o que aconteceu lá na Ucrânia. Na Ucrânia, a população pegou parlamentares, tem imagem na internet, jogou dentro de uma lixeira, literalmente, uma lixeira aberta, os parlamentares saindo ali, não sei se era da Câmara, se era do Congresso. A população voou em cima deles, inclusive mulheres, e jogaram eles de cabeça para baixo, assim, dentro de uma lixeira literalmente cheia de lixo. Foi isso que a população fez lá na Ucrânia. Então é isso, pessoal. Nós precisamos cobrar dos representantes, não é? Ou senão a população vai partir para o ataque, para o abraço. Aí nós entramos em quê? Num estado de anarquia, de caos. E aí, caos social pode gerar uma guerra civil. Guerra civil, as consequências são bem piores. Então, nós estamos numa ruptura institucional. Uma ruptura que a população está enxergando e o Congresso faz que desentendido. Não é? Está ignorando, eles estão tentando abafar, tentando esconder as coisas, mas não adianta. Quem vai esconder aquela população toda nas ruas? E essa população está sendo motivada cada vez mais. Cada vez mais está aumentando o número de pessoas. Eu que ia com 3, 4 para a manifestação aqui em Boa Viagem, nós fomos com 15 agora. Não é? O próximo vai um ônibus, não vai ser mais uma van. E esse fenômeno está acontecendo no Brasil inteiro, porque foi recorde em todas as cidades aí, o número de participantes. Porque cada vez que o Alexandre de Moraes, que o Barroso,
que o Fux, né, de forma hipócrita, dá aquele discurso, né, hostilizando a população de bem, o que é que acontece? A população se revolta ainda mais e quem não foi passa aí. E é o que está acontecendo. Está aumentando o volume de pessoas nas ruas e uma hora pode ter uma greve geral, uma parada geral. Ora, basta a população apoiar agora os caminhoneiros. Não é? Uma liderança como o Zé Trovão chegar, pessoal, é o seguinte, os caminhoneiros estão sozinhos, cadê vocês? A causa de todos. Vamos, nos apoiem, vamos parar o Brasil, vamos fará um sacrifício, vamos parar até ele pautar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes e a população adere para o Brasil geral, para tudo, acabou. Aí já era, o que é que eles vão fazer? E pode ficar pior. Uma liderança como o Zé Trovão pode contagiar o restante da população a parar, a travar o país, né? Principalmente quando se trata da parte de parcela da população que movem a economia, né? Pegar aqueles segmentos que fazem parte da cadeia de produção. Então isso aí é um risco muito grande. A partir de agora, esse perigo é eminente, né? A partir de hoje, dia 8, de o Brasil parar completamente. Tem males que vêm para o bem, né? Tem mal que vem para o bem, aliás. Então pode ser um mal que vá contribuir para acelerar esse processo de transição democrática, que o Brasil retorne a seu Estado democrático de direito, né? Que o estado de cerceamento que nós estamos passando possa chegar ao seu fim. E isso só é exercido, pelo meu ponto de vista, o povo exercendo diretamente esse poder descrito lá no artigo 1º da Constituição. Né? Quando diz lá que o poder é exercido através de seu representante ou por ele diretamente. Então, chegou a hora de exercer diretamente. Pressão total lá no Senado Federal. E vamos apoiar os caminhoneiros nessa parada, pessoal. Vamos parar, tá? Ficou mais caro o feijão, ficou o arroz. Poxa, complicou a vida. É isso mesmo, pessoal. Uma guerra é um conflito. É o preço da paz. Nós temos que pagar um preço. Tem pessoas que querem suas conquistas sem passar por uma dificuldade. Isso não existe em nenhum país do mundo. Os Estados Unidos é a potência que é hoje, mas olha quantas guerras eles já participaram. Quantas vidas norte-americanas foram perdidas nas guerras, não é? Então, olha o resultado. É um país, é uma grande nação. É uma referência de democracia para o mundo inteiro. E nós, brasileiros, com a população, uma dimensão continental, com a população de mais de 200 milhões de brasileiros, nós não vamos pagar um preço, não é, para a nossa futura geração, para os nossos filhos, nossos netos. Com nós não será diferente, temos que pagar um preço. Né? Olha o período que nós estamos vivendo. Começaram aos poucos, não é, definhar ali o artigo 5º da Constituição. Foram prendendo jornalistas, prenderam a Sarah Winter lá atrás, né, Roberto Jefferson, o cantor, Sérgio Reis, mandaram prender novamente o Oswaldo Eustáquio, né? A coisa está ampliando. Depois chegou aqueles que têm fórum privilegiado, prenderam o Daniel Silveira com fórum privilegiado. Imagina o que eles podem fazer para mim, para você que é um cidadão comum. Então nós temos sim que pagar um preço. Então pensem bem quando haver uma convocação, né, e provavelmente os caminhoneiros pedirão em seguida o apoio do restante da população, né, para que nós paremos tudão mesmo, entendeu? E isso vai ter algumas consequências para o país a curto prazo, vai sim, mas nós temos o nosso potencial natural, nós temos aí nossas riquezas, nós temos o nosso agronegócio, nós podemos recuperar tudo isso. Agora, a priori nós precisamos resolver o problema lá do câncer do Brasil, todos sabem onde está, né? Porque ali nasce a raiz de todos os problemas, né? Se o ministro da Suprema Corte não prende político corrupto, né, o político corrupto, por sua vez, vai continuar se corrompendo e o povo vai continuar sendo roubado. O ciclo continua, o país não muda. Então a raiz está lá na Suprema Corte. Então é isso que o Bolsonaro, né, com sua visão estratégica, conservadora, que durante muitos anos falou sozinho lá no Congresso Nacional, agora no governo federal, está tentando fazer. Está tendo apoio, sim, maciço da população, e está encontrando resistência, né, em todas as instituições, basicamente, que estão aparelhadas. Então nós precisamos, né, estar integralmente apoiando o presidente,
apoiando os caminhoneiros, que é como se fosse nossa locomotiva, né, ali na comissão de frente dos movimentos sociais, e porque eles podem quebrar a economia, eles podem fazer com que o dinheiro pare de entrar no caixa, né, se para o país, e aí começa a se incomodar, né, começa a incomodar. Eu sei que o povo é o primeiro a sentir na pele, sem dúvida, mas o povo já está acostumado. Então vamos fazer o seguinte, vamos quebrar de vez e começar a mexer com eles, no bolso deles, né? Quando os números lá da economia começar a cair, não pense que esse povo vai culpar o presidente Bolsonaro, não, porque essa turma toda que está indo às ruas sabem muito bem de quem é a culpa, quem está causando esse transtorno no nosso país. Tudo começa lá na Suprema Corte, é isso que nós queremos resolver. Pessoal, valeu, muitíssimo obrigado, peço de antemão, dê o seu joinha, se inscreva no canal, vamos fazer o canal crescer, pessoal. Só é um canal conservadores aqui, quanto tempo a gente tem para parar, para fazer um vídeo, para pesquisar, não é? E muitas vezes a pessoa assiste o vídeo, não tem coragem nem de apertar o dedinho no joinha, não é? E aqui em Recife, em Pernambuco, está precisando de canais que venha mostrar a cara dos conservadores aqui da cidade de Pernambuco, de todas as cidades. Não é? Isso é um canal que traz essa proposta, e Brasil Conservador, porque nós abrangemos o Brasil como um todo, que a nossa política aqui não é isolada, ela depende diretamente do que acontece lá em Brasília. Então foi feita essa mudança de Pernambuco Conservador para Brasil Conservador. Ok, pessoal? Um abração a todos, que Deus abençoe e que nós possamos, através, primeiramente, da ajuda do nosso Criador e depois da união do povo como um todo, né, o povo unido com certeza vai vencer a batalha. Deus abençoe a todos.